Olá e obrigada por se juntar a nós no nosso programa Conceitos Básicos na Sabedoria da Kabbalah com o Dr. Michael Leitman. Olá, Dr. Leitman. Dr. Leitman, olá a todos. Ora, olá. O que nós tentamos fazer neste programa é tentamos pegar num conceito básico desta sabedoria maravilhosa da Kabbalah e explicá-lo da forma mais simples para uma pessoa que começou recentemente a estudar a sabedoria. E o nosso conceito para hoje é grupo, Kvutzah. Eu vejo que a sabedoria da Kabbalah estuda coisas muito interessantes e intrigantes, e eu vi que existe um acrescento muito importante quando algumas pessoas estudam juntas. E também compreendo que quando as pessoas estudam juntas, percebem as coisas diferentes, a sua percepção é melhorada. Pode partilhar que tipo de sensação especial existe em estudar a sabedoria da Kabbalah de forma mútua, em conjunto? Dr. Leitman, é um tipo de estudo completamente diferente do que quando estudamos sozinhos. Porque num grupo, conectamos entre nós e começamos a sentir o que é que significa juntos. O conceito de estar juntos, grupo, conexão, incorporação e outras palavras deste género que se relacionam com o grupo, realmente transformam um estudo de um tipo individual de aprendizagem, em que a pessoa estuda por si própria e em que a pessoa começa a ver que toda esta sabedoria se abre e fala da humanidade, acerca da conexão entre pessoas. E porque as pessoas são individualistas e não pensam acerca umas das outras, a sabedoria da Kabbalah fala ou como se podem trazer, como a pessoa pode alcançar ou como se pode levar para a conexão, para um grupo, para estarmos juntos. E o conceito de estar juntos já é algo espiritual. Porque aqueles que estudam juntos começam a incorporar-se uns nos outros. E esta incorporação abre neles uma nova percepção. Ou seja, se anteriormente, quando cada um deles estava por si próprio, de forma individual, cada um sentia o que quer que sentia acerca de si próprio, sem terem a consideração dos outros, quando começam a conectar-se e a incorporar uns nos outros, então esta incorporação transforma cada um deles numa parte do todo. E então a pessoa começa a sentir toda a realidade através deste centro, deste grupo. E isso é o principal. Que através deste coletivo, enquanto a pessoa sai de sentir-se apenas a ele próprio e começa a perceber a realidade como algo geral, então esta percepção permite a pessoa sentir uma força especial que existe, que é o Criador, que habita nesse coletivo, que reúne o coletivo, que opera no coletivo. E então, de forma gradual, através do trabalho no grupo, a pessoa começa a alcançar o Criador, a senti-lo, a conectar com ele. É algo muito estranho. E o que é que eu posso dizer? Isto é, na verdade, aquilo que precisamos de entender. Que temos a capacidade de alcançar esta força especial, que existe esta força chamada Criador, que habita em todos, que controla e governa todos. E nós podemos revelá-lo, aproximá-lo, conectar com ele. E isto é, na verdade,
passamos de um estado em que estamos desconectados, nem sequer sabendo ou sentindo que está vivo e que nos governa, que é como todas as pessoas normais são, mas na realidade podemos revelá-lo e conectar, unir com eles. E então, através disso, alcançamos a revelação do mundo espiritual, que ali existe o Criador, que começa a sentir-nos e a ensinar-nos como devemos comportar-nos tanto entre nós próprios como com Ele, de uma forma que toda a realidade começa a revelar essa força. Olha, aquilo que disse é maravilhoso. O doutor disse muitas coisas. Se nos pudesse ajudar a ir passo por passo. Eu ouvi a palavra juntos, talvez umas 4 ou 5 vezes. Também ouvi dizer que fala acerca de começar a sentir a realidade de uma nova forma através deste coletivo. E também mencionou esta palavra incorporar, que eu entendi que é como misturar-se com os outros. E também compreendo que se começar a sentir a realidade através do coletivo, começamos a sentir a força superior. Dr. Lightman, certo? Então agora vamos levar isto passo a passo. Estudar em conjunto a sabedoria da Kabbalah. E também ouvi que ao longo das gerações os cabalistas estudarem em grupos. Preferiram isso a estudarem só isso. Por que é que a pessoa não pode estudar sozinha? Por que é que precisa de um grupo? Dr. Lightman, é impossível estudar-se sozinho. Ora, porquê? Dr. Altman, talvez possamos aprender o que diz nos livros, o que ouvimos dos diferentes sábios, mas perceber a sabedoria da Kabbalah, ou seja, alcançar uma percepção, uma sensação do mundo superior, isto já é algo que podemos fazer apenas na condição que conectamos entre nós, uns com os outros. Ora, imaginemos que eu vou contratá-lo como o meu professor pessoal na sabedoria da Kabbalah. Vai tentar ensinar-me e vamos tentar fazer aquilo que diz. Podia ajudar-me? Dr. Lightman, não, não poderia. Ron, porquê? Dr. Lightman, primeiro ia explicar-lhe que precisaria de um grupo. Ron, então, se pudesse explicar que mesmo que se eu o convidasse como meu professor, não poderia aprender a sabedoria da Kabbalah? Dr. Lightman, eu não poderia ensinar-lhe, porque todo o estudo é estar com amigos, a partir do qual se vai conectar com quem está em conexão mútua. E quando entram em conexão uns com os outros desta forma, começam a sentir o conceito interno do grupo, da conexão, da união, da responsabilidade mútua. E estes são conceitos que na sabedoria da Kabbalah são muito profundos. Não podemos explicar numa só conversa. Mas, gradualmente, as pessoas que conectam, que entram em conexão umas com as outras, começam a ver na medida em que estes conceitos são realmente profundos e únicos. E se um estudante não alcança isto, não o sente, se o estudante não se dedica, cada um deles, ao grupo, não vão ter o vaso, os meios para revelar o mundo superior, o Criador. Ora, podemos definir o grupo como uma espécie de sensor, um sensor novo, que nenhuma pessoa sozinha pode alcançar. Dr. Lightman, não. Isso não existe. Este sensor desenvolve-se apenas como resultado entre as pessoas. Ora, então, para aprofundar um pouco mais o conceito do grupo na sabedoria da Kabbalah, quando a sabedoria da Kabbalah fala do conceito do grupo, em que estas pessoas
estudam juntas ou é algo para além disso? Dr. Lightman, estas são pessoas que estudam juntas, que entram em conexão umas com as outras de uma forma que todos sentem que estão num só coração, numa só sensação, em proximidade, conexão, num estado que não podem separar-se, distinguir-se uns dos outros. Ora, é como se fosse uma nova entidade que nasce entre a conexão das várias pessoas que estudam, totalmente certo. Ora, eu gostava de comparar isto a outras coisas, porque eu ouvi o conceito de grupo em outras relações. Grupo de apoio se quer perder peso ou qualquer coisa do género. Por exemplo, vamos imaginar que temos amigos com quem costumamos viajar, ou existe grupos como o kibbutz, uma viagem organizada. Há diferentes tipos de grupo. O que é exatamente um grupo na sabedoria da Kabbalah? Dr. Leitman, um grupo na sabedoria da Kabbalah são pessoas que desejam alcançar o Criador. Ora, e como é que definimos o Criador? Dr. Leitman, a força superior, que nos controla, que nos acompanha no nosso desenvolvimento. Desde o início até ao fim. Não podemos agora definir onde é que está o princípio e onde é que está o fim, mas precisamos de descobrir a força superior. Que ele é o superior, que está acima. Ora, no grupo é a relação entre as várias pessoas que estudam juntas, um tipo especial de conexão. Dr. Lightman, um grupo é um número de pessoas, de preferência que sejam 10, e todos eles alcançar entre eles uma tal conexão em que cada um vai sentir os outros como se estivessem todos num só coração. Ora, no que os torna um grupo? Dr. Lightman, que desejam alcançar o mesmo objetivo, que todos vão estar conectados pelo Criador, a força que o une entre eles, que, de acordo com o seu pedido, vai doar-lhes a força da conexão. Ora, agora quero explicar o propósito dos grupos de estudo. Na universidade, temos projetos em que estudamos juntos, antes dos exames juntamos e estudamos grupos. E praticamos estudar juntos com outras pessoas. E isto dá uma melhor capacidade de entender os materiais de estudo. Se calhar não entendemos sozinhos, mas quando entendemos com outras pessoas, entendemos melhor. Quando estudamos juntos com outras pessoas, há outras formas de entender aquilo que estudamos? Dr. Lightman, sim. Abre para nós o sistema superior que nos governa, que nos sustenta. Estudar em conjunto dá a cada um de nós e a todos nós a capacidade de sentir a força superior. Dr. Lightman, ora, não podemos senti-lo por nós próprios? Dr. Lightman, não. Ora, porquê? Porque não é suficiente que esteja sozinho. Tem que estar junto com outras pessoas. Ora, porquê? Porque tem que desenvolver o seu sentido externo para desenvolver algo que está fora de si. Ora, eu não compreendo isso. Dr. Lightman, nós nascemos, desenvolvemos como entidades egoístas. Ora, o que é que quer dizer por entidades egoístas? Dr. Lightman, que cada pessoa se sente a si própria e, através dela própria, sente toda a realidade. E por forma a desenvolver isso, é como se fosse necessário sair de nós próprios e começar a sentir a realidade da forma como a realidade existe, fora das nossas emoções egoístas. Que nós vamos ser capazes de sentir a realidade tal como é,
e não da forma como passa através dos nossos sentidos pessoais. E, portanto, precisamos de preparar um vaso, uma estrutura, no qual vamos ser capazes de sentir a realidade, independente das nossas qualidades. Mas como é que o fazemos? Então, entramos em conexão com as outras pessoas, de preferência 10, podem ser menos, e então tentamos sair da nossa sensação pessoal para esta sensação de conjunto de todos nós. Vamos supor que são 10. Da dezena. E, portanto, somos atraídos para a dezena, estamos incluídos nela, e então, desta forma, desenvolvemos um novo vaso de percepção, chamado a dezena, o grupo. E então, se alcançarmos este vaso, então começamos a sentir uma diferente realidade que está fora de nós. E então, nessa realidade, começamos também a sentir, antes de mais, a força superior, através do grupo, e os nossos amigos, com os quais existimos em conjunto, fora da individualidade de cada um de nós, e é assim que podemos desenvolver-nos mais e mais. Owen anteriormente mencionou o conceito de tornar-se como um coração, que neste grupo de estudo cabalístico podemos ser um só coração, totalmente certo. Isto vai abrir uma capacidade intelectual maior em nós, ou o que é que acontece? Dr. Lightman, sim, que vamos ter um só coração, vamos ter a capacidade de desenvolver, sair da nossa percepção individual, esta percepção da realidade que temos agora, para uma percepção da realidade diferente. Como se existíssemos num corpo diferente, num intelecto diferente, num sistema emocional diferente. Se eu olhar para a natureza à minha volta, eu amo a natureza. Às vezes no céu vemos um grupo de pássaros e é como se eles dançassem juntos. Ou quando vemos no oceano um cardume. São muitos e são um grupo. Vemos um grupo na natureza. Não é muitos peixes, são muitos pássaros, mas é um grupo. Quando falamos em estudar junto com um grupo na sabedoria da Kabbalah, estamos a falar destas situações que às vezes vemos na natureza. Dr. Lightman, sim, talvez em alguma medida podemos compará-lo. Ora, então qual é a diferença entre um grupo de pessoas e um cardume? Dr. Lightman, as pessoas que se aproximam umas das outras são todas egoístas. Cada uma delas quer sentir apenas ela própria. E a partir daí, se tentarem conectar umas com as outras, é um negócio para beneficiarem disso. Mas na sabedoria da Kabbalah, a conexão precisa de ser uma conexão emocional, que estamos todos conectados para nos tornarmos como um. Ora, o que é que significa ser como um? Dr. Lightman, ser como um significa que temos um único desejo, que é estar juntos. Um único objetivo. Suponhamos que somos 10, mas somos como se fôssemos um. Rani, por que isso é importante? Dr. Lightman, porque então, desta forma, elevamos-nos acima do nosso ego pessoal e ficamos incluídos, integrados no nosso desejo geral de receber que existe fora de cada um de nós. E neste desejo geral, então já não é chamado o desejo de receber, mas é chamado o desejo de doar, porque desejamos conectar-nos com os outros 9 e queremos trabalhar com eles e estudar com eles. E
Queremos comprometer-nos à conexão entre nós. E, portanto, o que acontece é que gradualmente nos desligamos da nossa sensação pessoal e alcançamos de forma gradual este sentido comum entre todos. Ora, numa vez ouvi dizer que neste grupo as pessoas estão a tentar desenvolver a conexão de amor umas com as outras. Dr. Edmund, certo? Como é que esta conexão de amor se relaciona com tudo aquilo que falamos agora, com a capacidade de perceber algo completamente novo, este sistema? Como é que isso está relacionado com o amor? Dr. Edmund, amor significa que estamos conectados com os outros e estar nos seus desejos e sentir os seus desejos da forma como eles querem fazê-lo. Ora, e porquê que isso é benéfico para nós? Exatamente porque estamos devotados a essas pessoas e estamos conectados com eles. E se fizermos isso com todos os nossos amigos, vamos suponhar que estes são 9 amigos e eu sou o 10º. O que acontece é que se todos fizermos algo deste género, se nos tornarmos uma dezena, um novo corpo, então neste corpo está totalmente na força da doação mútua. E esta é a qualidade do Criador. Ora, então, Dr. Leitman, e então, dentro de nós, vamos sentir esta força chamada ao Criador. Ora, como é que ele é sentido neste grupo? Ora, nas nossas relações. Ora, exatamente aonde? Dr. Leitman, nas relações entre nós. Na nossa atitude para com os outros. Nós sentimos nessa atitude fora de nós. Ora, e que tipo de força é essa, Dr. Leitman? É uma força do amor, da conexão. Ora, e essa é a força superior? Dr. Leitman, sim, porque está acima do nosso ego. Ora, se tentarmos afastar um pouco, há processos aqui em que as pessoas no desenvolvimento dos grupos, não importa em que campo se encontra, a pesquisa mostra que em algum ponto as pessoas começam o que é que acontece num grupo de Kabbalah quando as pessoas começam a desaparecer? Dr. Eichmann, começam a desaparecer depressa, mas porque desejamos alcançar o objetivo, que é ser como um homem num só coração, descobrir o Criador na nossa força comum. Então, apesar de estarmos a experienciar diferentes rejeições internas uns dos outros, trabalhamos acima disso. Ou seja, aumentamos a nossa força de conexão, não permitindo sairmos dessa conexão. E de uma forma que não é simples. E depois de algum tempo, começamos a sentir nos nossos esforços que a nossa conexão começa a abrir para nós o entendimento da força superior, uma conexão à força superior. A conexão entre nós torna-se de tal forma que é como se retratássemos entre nós. E é assim que começamos a conectar-nos com o nosso Criador. Que nas relações entre nós podemos voltar-nos para o Criador, senti-lo, este sistema que construímos na conexão entre nós, e também sentir como ele nos está a responder a este sistema interno. Ora, se eu lhe pedisse para descrever um grupo cabalístico ideal, qual é o estado final que tem que desenvolver-se, o estado mais elevado? Dr. Leitman, o estado mais elevado é uma decena que deseja estar em conexão de uma tal maneira que vai sentir a força da conexão entre eles como a força superior
E nós próprios construímos esta força, tal como está escrito. Tu fizeste-me. E nesta força começamos a sentir a realidade superior. Ora, agora quero perguntar acerca do grupo cabalístico no geral. Se eu souber acerca de mim próprio, que estudo melhor sozinho, um grupo cabalístico é para nós ou não? Dr. Altman, é para todos. Ora, e se eu for assim um bocadinho, tiver problemas de conexão social, se for, ehm, isto é para mim? Dr. Lightman, não importa. Se o Criador o criou tímido, então também é suposto que seja assim. Portanto, não perguntamos acerca de qualidades pessoais que podem existir nas pessoas. Todos são necessários e obrigados a alcançar a revelação do Criador. Ora, obrigado significa o quê? Dr. Lightman, que pela natureza, eventualmente, vai desenvolver-se num determinado nível em que vai querer alcançar, sentir o Criador. Conexão com Ele, amá-lo, e então vai ter que mudar a sua percepção de uma percepção particular para uma percepção coletiva, uma percepção de grupo. Dr. Lightman, certo? Ora, e o próximo estado na nossa evolução é passar da nossa própria percepção pessoal para uma percepção de grupo. Dr. Lightman, certo? Ora, se a humanidade começar a perceber este conceito, o que é que isto nos vai levar enquanto humanidade? Dr. Lightman, para nos tornarmos como um homem e um coração. Toda a humanidade. Que vamos precisar de nos conectar entre nós, sem diferenças. Ora, e o que é que isso vai fazer ao nosso mundo em termos de lutas, guerras? Dr. Lightman, claro que vai tudo desaparecer. Tudo vai desaparecer. Apenas nós todos vamos restar, enquanto toda a humanidade. Ora, e que tipo de qualidade, que tipo de vida é que vamos ter que não temos hoje? Exatamente, que seremos todos como uma família, todas as pessoas. O Reni acredita que é possível, Dr. Edmund, estou certo que é possível, que existe no propósito da criação, na sua essência, e que gradualmente nos vamos alcançar, nos vamos aproximar disso. Até aprendermos, concordarmos, estamos prontos para isso e vamos alcançá-lo. Rony, eu tenho muito mais perguntas, mas o nosso tempo está quase a acabar, portanto, vamos sumarizar. Um grupo na sabedoria da Kabbalah é o quê? Dr. Lightman, um grupo na sabedoria da Kabbalah é conexão entre pessoas, normalmente 10, que querem conectar entre elas para revelar o Criador entre elas. Rony, o que é que me deseja a mim pessoalmente, enquanto pessoa que começou a ter interesse na sabedoria da Kabbalah em relação ao conceito do grupo? Dr. Lightman, que encontre o grupo que está disposto a aceitá-lo e que sente que se pode tornar integrado nele e começar a trabalhar na integração, na incorporação com eles. Oh, Rani, o que é que eu preciso de esperar emocionalmente? Dr. Lightman, que sinta aí, que está dentro de pessoas que têm o mesmo objetivo, apesar de serem todas egoístas, mas estão dispostas a ir contra a sua natureza, por forma a alcançar a revelação do Criador. Dr. Lightman, muito obrigada. Obrigada por terem estado connosco. Conceitos básicos na sabedoria da Kabbalah. Tudo do melhor.